Boa noite a todos que estão chegando, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do GAEFA, a mais uma reunião de comentários, de reflexões a respeito do Evangelho de Jesus. Boa noite, André, boa noite, Conceição, boa noite, Carlos, boa noite, Valdete, minha irmã, boa noite, seu Flávio. Boa noite, Maria Ângela. Boa noite, Marcelinho. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Valdemir. Boa noite, Natalina. Elisângela, minha irmã, boa noite. Estaremos orando, viu, Elisângela? Ide, boa noite. Ana Cleide. Ricardo. Michele, boa noite. Janir, meu irmão, boa noite. Clarice, boa noite, minha irmã. Ana Cristina, boa noite. Rosineide, seja bem-vinda, boa noite. Eliana, Elisângela, boa noite. Sônia, boa noite, minha irmã. Seu Moacir, boa noite, seja bem-vindo. Mazé, boa noite. Rosimeire, Débora, boa noite. Enfim, a todos que estão chegando aí, meus votos de uma abençoada noite, que possamos ter uma reunião abençoada, uma reunião coroada de êxito. Sintam-se todos abraçados pelo meu coração. Minha profunda gratidão por fazerem parte dessa reunião. Como eu sempre falo, vocês fazem parte integrante desse trabalho que é desenvolvido durante a reunião, né? De assistência aos necessitados, do, do passe, da fluidificação das águas, toda essa energia que a gente comunga aqui durante a reunião, durante a palestra também, né? Que há todo um trabalho da equipe espiritual em cima dos pedidos, das intenções, dos pensamentos de cada um, e muito disso é graças a vocês também. Então, minha imensa gratidão, né? E hoje, friozinho, não sei aí onde vocês estão, se está muito frio, mas aqui está congelando, né? A gente não está muito acostumado com frio, mas quando chega na barreira dos 15, 16 graus aqui, aí a gente já fica apavorado, né? Lucilene, boa noite. Landa, boa noite a todo o pessoal aí. Zéza, boa noite. Glenda, boa noite. Deise, Claudinha, seja bem-vinda, minha cunhada. Beijão para você, pro Toninho, meu irmão, pro Luciano, meu querido sobrinho. Ângela, boa noite. Luzia, boa noite. Beth, minha irmã, boa noite. Bernadette, seja bem-vinda. Marina, Luiz Marcelo, seja bem-vindo. Denise, boa noite. Luiz Leandro. Sim, Luiz Leandro, vamos pedir firmemente por ele. Mentalize ele no momento das vibrações e com certeza a espiritualidade há de abençoá-lo, viu? E a vocês também. Ana Luísa, boa noite. Dona Herminda, boa noite. Cleide, minha irmã. Paulo, Silvana. Gi, minha irmã, boa noite. Dercília, boa noite, seja bem-vinda. Vanice, minha irmã, boa noite. Licélia. E a todos que estão chegando aí, falta um minutinho para a gente iniciar. E eu não quero adiantar nada sobre o tema, vocês viram o tema e provavelmente acharam meio estranho eu falar esse tema hoje, né?
mas a gente vai conversar bem com ele e ao final dessa noite a gente vai sair percebendo que é um tema interessante para as nossas reflexões, tá bom? Bom, 8 horas, vamos iniciar então a nossa reunião. Eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, as bênçãos e a proteção, o auxílio necessário para as nossas necessidades íntimas. E ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar caminhando rumo a nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. O tema hoje é um tanto diferente. Jonas e a baleia. Mas antes de entrar nesse tema, nós precisamos esclarecer duas coisas. Dentro do meio cristão, de uma forma geral, excetuando os nossos irmãos evangélicos, talvez seja uma percepção minha, mas eu vejo que as pessoas desprezam um pouco o Antigo Testamento em detrimento do Novo Testamento. Em realidade, como bem diz Emmanuel, o nosso compromisso agora já não é mais com os profetas de Israel, mas com Jesus de Nazaré. Mas isso não quer dizer que devemos desprezar o Antigo Testamento como se ele não tivesse informações a nos trazer. Então, dessa forma, nós sabemos, pelas mãos psicográficas abençoadas de Chico Xavier e pela lucidez ímpar de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz e o Consolador, que os profetas falavam com Deus na linguagem figurada da Bíblia, mas que esse Deus a que eles se referiam era Jesus de Nazaré, o nosso amado governador planetário, que preparou ao longo de 2000 anos a implementação na Terra do seu evangelho de amor. Então, se nós podemos considerar o evangelho como a casa, com toda certeza podemos afirmar que o Antigo Testamento, a mensagem trazida pelos profetas de Israel, é, sem sombra de dúvida, o alicerce da casa. Porque Jesus, ao chegar e instaurar o seu evangelho, ele o instaurou em cima das bases sólidas das leis, não apenas de Moisés, mas de todos os profetas que antecederam a ele. Esse é o primeiro ponto. Porque é curioso e natural que as pessoas se indaguem. Perguntem mesmo. Como uma palestra espírita pode abordar um tema especificamente do Antigo Testamento? Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, nós precisamos analisar uma questão essencial para a compreensão desse tema. Porque até hoje, 2000 anos depois de Jesus, 3000 anos depois do livro de Jonas, tem muita gente ainda procurando o peixe que engoliu Jonas, a baleia. E aqui eu apenas abro um parênteses. As pessoas se admiram de um peixe engolir um homem, mas raramente se admiram dele ter passado 3 dias dentro do peixe, sem ser digerido. E o que é pior, sem oxigênio para respirar. Mas enfim, fechando esses parênteses rápido, nós precisamos entender que a época de Jesus, 95% da população de Israel, da Palestina, era analfabeta. Antes de Jesus, com toda certeza chegava a 98%, 97%. Aqueles que tinham conhecimento da escrita eram raros. Eram aqueles chamados escribas, aqueles que eram chamados ao estudo, que foram considerados profetas e que trouxeram o conhecimento que foi passado de geração para geração. A partir de Moisés, que sabia ler e escrever por um motivo muito simples. Ele foi criado como príncipe do Egito, tendo acesso à melhor educação possível à época. Mas a maioria esmagadora do povo passava os seus conceitos, passava o estudo das letras sagradas oralmente, falando. Os pais falavam aos filhos, os filhos passavam aos seus filhos e assim por diante. E o estudo das letras sagradas era algo sagrado, até hoje, para o povo hebreu. Mas, antigamente, tinha um caráter quase que inflexível. O indivíduo iniciava os estudos das letras sagradas aos 3 anos. Eles decoravam. Então, dessa maneira, era muito habitual, para facilitar o estudo, uma vez que a maioria esmagadora era analfabeta, utilizar de conceitos fabulosos com fundo moral, as chamadas parábolas, que Jesus utilizou de forma constante, mas que no Velho Testamento foi usada de forma mais constante ainda. E aí, nós percebemos que o livro, um dos menores livros da Bíblia, e com toda certeza um dos menores livros do Antigo Testamento, é o livro de Jonas. Narra o livro de Jonas, que tem apenas 4 capítulos, que ele morava em uma cidade ao norte da Palestina, na região
de Samaria, por volta de 400 anos antes de Jesus. A época que um povo bárbaro chamado assírios invadiu a Palestina, destruindo quase tudo, tomando as pessoas como escravos, estuprando as mulheres que acabaram concebendo filhos dos bárbaros, originando aí um verdadeiro horror, um verdadeiro ódio das outras regiões da Palestina em relação a Samaria. Daí o samaritano ser considerado imundo, porque havia misturado o seu sangue hebreu com o sangue podre dos bárbaros assírios. Podre, palavra utilizada pelos próprios hebreus à época, tá? Então, nós analisando tudo isso, Jonas, logo depois de toda a invasão, eles levaram todos os tesouros, tudo para a Síria. E a história fantasiosa, fabulosa, ou se alguns ainda não entenderam, a parábola que não existiu de verdade, que foi criada por Jonas para trazer um fundo moral, ocorreu. Então, não existe peixe que devorou Jonas. Jonas não ficou por milagre 3 dias no ventre do peixe. Tá? Nós vamos analisar tudo isso mais para frente. Mas vamos continuar. Então, essa história inicia com Jonas morando ainda na Samaria, logo após a invasão dos assírios, que retornaram com as riquezas de Israel para a Assíria, para a cidade capital da Assíria chamada Nínive. Nínive, a capital da Síria. E aí, certo dia, Deus disse a Jonas: Jonas, eu tenho uma missão para você. Você é um profeta, então eu tenho uma missão a você. Você vai até Nínive, a capital da Assíria, e vai falar para os assírios exatamente isso. Eu vou destruir a Assíria e Nínive e todos do povo assírio. Mas, se eles se arrependerem, em 3 dias eu pouparei a cidade e o povo assírio. Esse foi o recado de Deus a Jonas. Apenas um parêntese rápido no meio da história. Estamos falando de uma história fabulosa, de uma parábola, tá? Pois bem, Jonas não quis ir. Desobedeceu a Deus. Por quê? Por um motivo muito simples. Ele pensou: eles são bárbaros. Os assírios não são dignos de piedade. Se eu for até lá, primeiro eles vão me matar. E mesmo que não me matem e aceitem a proposta de Deus,
e se arrependam, e eles se tornarem um povo seguidor de Jeová, do Deus único, Nínive, que é uma cidade muito mais rica, próspera e poderosa do que toda Israel, se tornará a cidade mais sagrada para o Deus único do que a própria Jerusalém. Portanto, eu não vou. E não foi. Né? Até hoje, isso não é muito difícil para que a gente analise a situação de Jonas, porque até hoje a gente conhece gente que Deus fala: filho, vai pela esquerda. A pessoa bate o pé e fala: não, eu vou pela direita, ninguém manda em mim. E para isso, para encarar pessoas assim, é só pela manhã ao despertar olhar para o espelho. Todos nós somos assim às vezes. Então Jonas, o que ele fez? Ele desceu ao porto da cidade de Jopa e pegou um navio rumo à Europa, atravessando o mar Mediterrâneo. Chegando no meio do caminho, uma tempestade feroz caiu sobre a embarcação. Toda a tripulação ficou apavorada. Jonas estava dormindo no porão. A tripulação veio chamar Jonas e disse: como que você dorme diante dessa tribulação? E ele acordou e foi ao convés. E começaram a desesperar, porque viam que a embarcação ia afundar. Até que Jonas percebeu que aquilo era um castigo de Deus. Mais uma vez lembrando, uma parábola. E que esse castigo de Deus ocorreu apenas pela desobediência de Jonas. E no momento de arrependimento, ele diz: meus irmãos, acalmem vossos corações. Essa tempestade foi mandada por Deus por minha causa. Então eu vou pular no mar, porque o responsável sou eu. E a embarcação estará livre para seguir o seu caminho. E assim foi. Arrependido de ter ocasionado o perigo àqueles viajantes, ele pulou no mar. E ao pular no mar, eu coloquei baleia no título, porque eu queria exatamente explicar isso agora. Em realidade, o texto do livro de Jonas não fala baleia, fala um peixe grande engoliu Jonas. E Jonas ficou no ventre do peixe grande durante 3 dias e 3 noites, em profundo desconforto, até que a baleia ou peixe grande, fosse até as margens da praia e vomitasse Jonas de volta, próximo à sua cidade natal. Diante disso, Jonas percebe que ele deveria cumprir as ordens de Deus. Anda 3 dias e 3 noites até chegar na cidade de Nínive.
capital da Síria. E lá diz: cidadãos da Síria, cidadãos de Nínive, o Senhor Deus Jeová determina que vocês sejam destruídos pela sua total falta de respeito às divinas leis, pela sua desobediência. No entanto, se em 3 dias vocês se arrependerem, o Deus Todo-Poderoso vos perdoará. Diante disso, continua a lenda que o rei dos assírios, ouvindo a profecia de Jonas, se despe, abandona as vestes reais, pisa descalço ao chão e determina, através de um decreto real, que todos os cidadãos de Nínive e todos os cidadãos da Assíria deveriam se arrepender dos seus erros e fazer jejum em homenagem a Deus. Aí Jonas volta para casa. Mas, passados 3 dias, ele teve a notícia do arrependimento de Nínive. E Deus novamente aparece a ele e diz: como meus filhos de Nínive se arrependeram, eu não vou destruir mais aquele povo. E Jonas, mais uma vez, ficou chateado com Deus. Ficou de mal. Ficou bravinho. Por quê? Como que ele falou que ia destruir? E agora, pelo fato deles se arrependerem, vai apagar tudo? Não, isso está errado. E ficou de mal. Ficou com inveja dos cidadãos de Nínive. E sentou-se em frente à sua casa, em uma erva, em uma planta que começou a crescer e lhe fez sombra. E narra a lenda que Deus, vendo a planta dar sombra a Jonas, mandou formigas que em instantes devoraram a planta, que secou imediatamente. E Jonas ficou irado, ficou com ódio de Deus, dizendo: Senhor, primeiro o Senhor me manda a Nínive, eu não aceito, e o Senhor me coloca dentro de uma baleia para trazer. Cumpra a tua missão. Eles que eram bárbaros, fizeram e desfizeram do nosso povo eleito. O Senhor perdoou porque eles se arrependeram. Se não bastasse eu chorando aqui, debaixo dessa sombra, o Senhor manda formigas para acabar com a minha sombra? É demais. E aí, o último capítulo, capítulo 4 do livro de Jonas, termina assim. Deus diz a Jonas: pois bem, Jonas, você não teve piedade dos milhares de habitantes de Nínive, no momento em que eu disse que ia exterminá-los com a minha fúria. Porém, demonstra piedade por essa erva, que agora está morta, mas é apenas uma erva. E assim termina a parábola. Aqueles que leem imaginam naturalmente que é apenas uma história infantil.
sem nexo nenhum. Onde nós podemos encaixar a doutrina cristã do Evangelho nessa passagem? Onde nós podemos encaixar os conceitos espíritas nessa história infantil que beira quase a loucura, com elementos extremamente fantasiosos? Não podemos esquecer, meus irmãos, que a característica do povo hebreu é uma linguagem extremamente figurada. Jesus utilizou extremamente de linguagem figurada em quase todas as suas falas. No Antigo Testamento, 95% de tudo que está no Antigo Testamento é linguagem figurada. E por isso que houve uma ruptura entre a religião e a ciência. Porque ainda existe gente que toma tudo ao pé da letra e acha que Jonas foi engolido por um grande peixe, que acredita que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, que Josué, o grande guerreiro Josué, parou o sol para ganhar a batalha contra o rei de Jericó. E tantas outras histórias do Antigo Testamento. Mas vamos analisar à luz da linguagem figurada do povo hebreu e à luz imperecível da doutrina espírita e dos conceitos cristãos. Como começa a história? Deus falando a Jonas sobre uma missão. Não é? Ele dá um dever a Jonas, uma missão a Jonas. Não é? Pois bem, Jonas tinha duas saídas: cumprir a missão ou não cumprir a missão. Toda ação corresponde a uma reação. Toda causa gera um efeito. O que ocorreria se Jonas fosse diretamente aos irmãos de Nínive e fizesse o que Deus mandou? Ele estaria cumprindo a sua missão. Portanto, utilizando as palavras de Jesus agora, o bom servo que cumpre o seu trabalho é merecedor do salário. Mas o que ele fez? Ele foi rebelde. Ele não quis cumprir a missão dele. E isso também gera consequências. Que consequências? Reprogramar a sua vida para que ele retorne ao ponto em que ele saiu. Aqueles que estão mais habituados comigo sabem que eu uso uma expressão muito particular, que é uma forma que eu compreendi a nossa forma de ser e de viver na Terra. Cada um de nós segue um caminho, tem uma missão, porque missão não é dada apenas a missionários de luz. Cada um na Terra encarna com uma missão, com um caminho. Sempre que eu saio desse caminho, eu sofro as consequências. Mas junto com essas consequências, eu trago para mim a responsabilidade de voltar para o caminho certo. Como
um GPS de carro. Você está em qualquer lugar, numa estrada, numa cidade, qualquer lugar. O GPS diz assim para você: vire a próxima à esquerda. Se você virar a próxima à esquerda, ele vai falar: agora siga reto tantos metros, depois vire à direita. Agora, se ele fala vire à esquerda e você vira à direita, o que acontece? Imediatamente o GPS analisa o sinal do satélite, percebe que você pegou o caminho errado e aparece na tela do seu celular, na tela do sistema de navegação do teu carro, assim: recalculando a rota. E aquele trajeto que você levaria 10 minutos, pelo fato de ter que recalcular a rota, você leva meia hora. A vida é assim. No momento em que Jonas decidiu não cumprir as ordens de Deus, na hora que ele decidiu se revoltar contra o seu dever, ele optou por recalcular a rota. Tudo o que acontece a Jonas, do momento em que ele sai da sua cidade para o porto de Jopa, pega o navio, enfrenta a tempestade, é jogado no mar, é engolido pelo peixe e vomitado na praia, ele não precisava passar. Ele passou porque foi rebelde, porque não quis cumprir o seu dever para com Deus. Mas vamos lá. Ele vai, entra no navio, em alto mar, uma tempestade vem e ele dorme. Sempre que nós pegamos o caminho errado na nossa vida, sempre que nós desprezamos o nosso dever, tempestades vêm na nossa vida. Por quê? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo sofrimento traz consigo uma lição. Toda tempestade na nossa vida tem um objetivo: reconduzir-nos à rota que a gente saiu. E é exatamente isso que acontece com Jonas. Mas Jonas dá ouvidos à tormenta? Jonas dá ouvidos à tempestade? Não. Ele está dormindo no porão do navio. E qual é essa representação de adormecer? Ele está em estado de sono. Ele está em estado de morte moral. O que significa isso, João? Jonas estar dormindo, e fica claro ali que ele está dormindo no porão do navio, no mais baixo ele dorme. Ou seja, ele está ainda extremamente vinculado ao sono da matéria, ao sono do egoísmo, do orgulho, do apego excessivo à matéria, à vaidade, e ele não percebe que aquela tormenta que envolve ele está ali por ele e não pelos outros. Porque enquanto ele dormia, ele imaginava
que a tormenta estava ali por outros motivos. Estava ali por um acaso da natureza, estava ali para prejudicar os navegantes, ele não tinha nada a ver com isso. Afinal de contas, a culpa não é minha, a culpa é dos outros. Não é? E aí a gente já faz um link, já faz uma ponte. Eu gostaria de ter o feedback de vocês. Vocês conhecem alguém que gosta, adora botar a culpa nos outros? Alguém que era meio Jonas? Erra. Não, mas eu não errei por minha culpa. Fulano que me fez errar. Beltrano que me faz isso. Fulano que não fez o que eu precisei. É um pouco Jonas. Está adormecido. Está com a consciência adormecida. Mas o que acontece quando ele acorda e vai ao deck do navio, a parte mais alta do navio? Ele desperta. Não desperta fisicamente, desperta a sua consciência. Ele olha para a tempestade e percebe que aquela tempestade está ali por ele. Tanto que ele fala aos tripulantes: acalmem vossos corações. Essa tempestade não está aqui para vocês, está para mim. E aí o que ele faz? Ele se propõe a pular no mar. O que é isso? Por que ele pula no mar? Porque ele se arrependeu. Se arrependeu de não ter feito o que Deus pediu a ele. Aí vamos parar aí, por enquanto. Quando nós erramos, basta o arrependimento para apagar a falta? Segundo nossos irmãos católicos, basta o arrependimento e a confissão. Segundo os nossos irmãos evangélicos, basta o arrependimento e o batismo. E para nós espíritas, basta o arrependimento para pagar a falta? Livro 4º de Kardec, da codificação, Céu e Inferno. Capítulo 7, item, Código Penal da Vida Futura. 33 artigos que relacionam a lei de causa e efeito. Artigo 16. O arrependimento, embora seja um grandioso passo, por si só não apaga a falta. É necessário acrescer, juntar a isso a expiação e a reparação. Então, no momento que ele se arrepende, ele ainda precisa expiar e reparar. Então, tá bom, João, ele se arrependeu pulando no mar. E expiar, o que é expiar? Expiar é a dor íntima de saber que errou e ainda não ter reparado o erro. Que é, na linguagem figurada, simbólica e poética do livro de Jonas, ele foi engolido pelo peixe grande. Ou seja, quando nós erramos, não cumprimos o nosso dever, as situações da nossa vida nos engolem em problemas para que nos dê a oportunidade de retornarmos ao caminho do dever a ser cumprido. Vamos colocar em outra maneira. Na linguagem figurada,
o grande peixe engole Jonas, ele fica em situação desconfortável e é vomitado na praia. Ou seja, ele é conduzido ao ponto que ele parou, antes de negar as ordens de Deus. Vamos colocar isso em meios práticos. Sempre que eu erro e me arrependo, eu começo a sofrer intimamente na minha consciência por não ter reparado o erro ainda. E esses níveis de sofrimento podem ser desde um sofrimento leve, dependendo do grau de consciência da pessoa, até um grande sofrimento que faça com que eu me motive cada vez mais a reparar o erro que eu fiz. E isso é representado pelo desconforto que Jonas sentiu dentro do peixe. E as situações da minha vida vão me encaminhando para o local em que eu parei quando eu fui rebelde e não cumpri com o meu dever. Então, Deus vai me colocando pessoas e situações na vida que, mesmo contra a minha vontade, vão me encaminhando no sentido de reparar o erro. Como Jonas. Como Jonas. Eu preciso passar por essas dificuldades todas? Não. Porque eu tenho livre-arbítrio, eu posso optar por cumprir o meu dever. Mas a partir do momento que eu não cumpro o meu dever, não é Deus que castiga. São meios que as divinas leis têm de nos reconduzir ao caminho do bem. Quanto mais rebelde eu for, mais forte será a dificuldade e as tempestades do caminho, para que me reconduza ao bem. E por que isso? Porque muita gente só começa a caminhar quando a água começa a bater. Ou como aquela linda história do cão do posto de gasolina. A pessoa parou para abastecer o carro. Tinha um cão ali, chorando, 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 sem parar. O cara olhou, pediu para o frentista abastecer e foi comer um lanche. Achou estranho aquele cachorro, voltou, o cachorro estava no mesmo lugar. Chorando, chorando, chorando. Ele pegou a chave do carro, agradeceu, pagou, falou: escuta, amigo, esse cão aí está com algum problema? Por que ele chora tanto? Ah, é que ele está sentado em cima de um prego. Ué, mas por que ele não levanta? Ah, porque está doendo para ele chorar e reclamar, mas ainda não está doendo para ele levantar. E nós somos assim. A dor nos vem como ferramenta para nos reconduzir ao caminho do dever. Mas nem sempre a gente aceita os primeiros avisos. Então vem o peixe grande das dificuldades e nos engole praticamente, para nos conduzir ao bem, para nos conduzir à retidão do dever. Porque ninguém nos condena. Aliás, desculpe, eu errei. Há alguém que nos condena. Deus. Jesus. Os nossos mentores espirituais. Eu vou dar uma dica. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. A consciência nos cobra. A consciência nos julga. É o implacável juiz, do qual ninguém foge. Você pode mudar de casa,
mudar de cidade, mudar de país, mudar de planeta, a tua consciência vai com você. E aonde quer que possamos estar, a consciência vai nos cobrar. Você não cumpriu o seu dever. Há necessidade de reabilitar. Então, a simbologia de ser engolido pelo grande peixe e o grande peixe vomitar Jonas na praia significa o quê? Os problemas do mundo reconduzem aquele que por rebeldia não quis cumprir o seu dever para colocá-lo novamente no ponto em que ele foi rebelde. E a partir daí, todo esse processo é a expiação. O arrependimento foi lá no barco. O arrependimento, poxa, eu não devia ter feito, fiz. E agora? O sofrimento é para me reconduzir ao caminho do dever. E o dever? O dever é a reabilitação, a reparação do mal. Ele anda 3 dias e noites a chegar em Nínive. Dá o aviso, cumpre o dever. 3 dias depois, Nínive se arrepende. Vamos parar aí. Vocês perceberam que tem muito 3 nessa história? A cultura hebraica, ela é muito vinculada em símbolos e em símbolos numéricos. Por exemplo, o 7 significa sagrado. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7 vezes. Quantos foram os dias da criação? 7. E assim por diante. 40 é o número da preparação para uma renovação. 40 foram os dias do dilúvio. 40 foram os anos no deserto. 40 foram os dias que Moisés ficou no Monte Sinai para receber os mandamentos da lei. 40 foram os dias que Jesus ficou no deserto. Da mesma forma, o 3 também. E o que significa o 3? O 3 significa renovação. Renovação. Preparar para renovar. Isso é o 3. Por isso que foram 3 dias no ventre do grande peixe. 3 dias, significando o sofrimento na sua vida, é uma preparação para você se renovar moralmente e cumprir o seu dever. 3 dias de caminhada até Nínive. 3 dias de preparação para você cumprir o seu dever. 3 dias que Nínive levou para se arrepender. 3 dias significando o período de arrependimento, de expiação e de reparação do mal. Que aqui a reparação de Nínive está vinculada na prática do jejum e da oração. Então, meus irmãos, tem muito mais a ver com o dever do que com a fábula. E ao final, quando ele fica revoltado com Deus por não ter castigado Nínive, e Deus lhe tira a sombra, quer dizer o seguinte, que quando se cumpre o dever, se encontra satisfação, e que esse dever deve ser cumprido não porque os outros querem, mas por satisfação íntima, por saber que o dever é o único caminho para encontrar a paz verdadeira.
e que nós devemos nos vincular ao dever do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ama. Afinal de contas, Jonas era um profeta. O livro de Jonas traz um dever para nós. E Jesus, no monte, diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ama. Aí está contido toda a lei e todos os profetas, incluindo Jonas. Então, essa última passagem da parábola significa amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo se ama, qualquer próximo, principalmente o inimigo, principalmente o que não gosta de nós. Porque tenhamos na parábola de Jonas a certeza de que, quando a gente sai do dever, a vida, as situações da vida vão me encaminhar de volta a cumprir esse dever. Vamos colocar isso em aspecto prático? Havia um homem e ele era um bom homem até, só que ele odiava o irmão. E certa vez apareceu a ele um anjo do Senhor e disse a ele: você tem direito a um pedido. O que você pedir, Deus te concederá. E esse homem pensou e disse: já sei. Eu quero que meu irmão seja transferido para o outro lugar no mundo. Vamos colocar isso em conceitos brasileiros. Eu moro no Brasil, eu quero que ele seja transferido para o Japão. Que nunca na vida dele possa escrever carta, ligar para a gente através de celular ou internet. Eu não quero mais saber na minha vida dele. Ele toca a vida dele, eu toco a minha. O anjo falou: vai ser feito então. A partir de agora, o seu irmão já não está mais aqui com você e você nunca mais, nesta vida, encontrará com ele. Aí o anjo foi embora. Foi embora, ele ficou feliz da vida. Estava até convidando os amigos para fazer um churrasco para comemorar. Quando chega um outro anjo. O outro chegou luminoso, sorrindo. Esse chegou cabisbaixo, a face fechada. O manto não era branco, era cinza. Já começou a ficar estranho, achou esquisito. Eu sou um anjo do Senhor e vim cumprir uma ordem de Deus para contigo. O que o senhor deseja? Disse o rapaz. Eu vou dizer o meu nome e tu dirás o que eu desejo. Eu sou o anjo da morte. Não, mas eu não posso, eu sou muito novo. Eu tenho uma vida inteira pela frente. Então, meu amigo, você reencarnou para se reabilitar com seu irmão. Essa é a tua missão de vida. No momento em que você expulsou o seu irmão para um outro local e que você não vai encontrar mais com ele, a tua razão de estar na Terra acabou. Portanto, venha comigo. E naquele momento, mesmo a contragosto, aquele rapaz foi obrigado a abandonar o corpo e retornar ao mundo espiritual. Sempre que nós abandonamos o nosso dever, Deus
coloca pessoas e situações na nossa vida para nos reconduzir ao caminho. E aí eu me recordo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu estava preparando essa palestra, e eu percebi que muito da história de Jonas é a história do dever, eu fui procurar o dever. E aí eu achei uma mensagem sobre o dever no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, lendo aquilo, eu falei, nossa, mas para cumprir o dever, a gente tem que primeiro se resignar e obedecer a Deus. E aí eu me lembrei que existe no Bem-aventurados os mansos e pacíficos do Evangelho segundo o Espiritismo uma outra mensagem intitulada Obediência e Resignação. E como nós espíritas sabemos que não existe coincidência, as duas mensagens são escritas pelo mesmo Espírito, Lázaro de Betânia, o mesmo que foi ressuscitado pelo Cristo. E ali ele diz duas coisas essenciais. Ele diz: o dever talvez seja o objetivo mais sagrado da vida de um indivíduo. O dever para com Deus e para com o próximo. E lá na mensagem Motivos de Resignação, ele diz: a obediência é o consentimento da cabeça, da mente. Agora, a resignação é o consentimento do coração. Eu sei o quão é difícil perdoar, compreender, encarar as perseguições, as ameaças e os golpes dos outros sem reagir negativamente. Eu sei que não é fácil, mas o que a história de Jonas nos ensina é que nós estamos aqui na Terra não para brigar, não para reagir, mas para interagir com Deus e agir a fraternidade e o amor para com o próximo. A partir daí, nós estaremos cumprindo o nosso dever, porque sempre que o orgulho e o egoísmo, a vaidade e a intolerância que ainda existe em cada um de nós, falar mais alto e nos obrigar a sermos rebeldes e fugirmos do nosso dever, tenhamos a certeza que a vida, através das misericordiosas mãos de Deus, como o grande peixe, nos engolirá nos tormentos do sofrimento para nos reconduzir exatamente no local em que deveríamos estar desde o início. Não foi por outro motivo que Jesus nos confiou essa mensagem. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, empunhe a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é a nossa missão. Agir para com amor e compaixão, respeito e caridade com o próximo é o nosso dever, porque o nosso destino
e a felicidade e a perfeição. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então vamos agora às nossas vibrações e logo após o passe e a fluidificação das águas. Eu convido a todos a fechar os olhos e abrir o coração. Vamos imaginar abraçando Jesus, falando a Ele das nossas dificuldades, e Ele haverá de nos abençoar, uma vez que nos disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos, Senhor, pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor. Rogamos pelos nossos irmãos encarnados, que passam por provas e expiações, dores e sofrimentos, que teu amor seja o farol a nos conduzir pelos caminhos tormentosos da terra. Rogamos por aqueles que passam pela vida aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor, mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Rogamos agora, com toda a força do nosso coração e pensamento, em uma só voz, em um só pensamento, por todos aqueles que nesse momento a nossa mente alcança, encarnados e desencarnados, por todos aqueles que têm o nome inscrito nas vibrações dos comentários, por todos aqueles que pensamos, por todos aqueles que nos pediram prece, nos pediram orações, nos pediram energias positivas para os seus dramas particulares, que aonde quer que esteja um irmão nosso em sofrimento e agonia, ao seu lado esteja o missionário da luz e do amor. Rogamos por toda a humanidade em sofrimento. Nos ampara e fortalece, Senhor, para que possamos sair dessa pandemia melhores moralmente do que quando nela entramos, tendo a certeza de que o caminho da renovação e do amor é irreversível para todos nós. Rogamos por todos aqueles que nesse momento passam pelo drama da Covid, mas também pelo drama de todas as outras doenças. Que a tua misericórdia os abençoe e ilumine, para que possam vencer esse desafio e serem reconduzidos ao caminho reto do dever cumprido. Rogamos, Mestre, por todos aqueles que trabalham na área da saúde, por todos aqueles que sofrem dificuldades dentro do lar, dentro do seio familiar, dentro do trabalho, na vida social, nas inibições físicas, mentais, morais, espirituais, psíquicas. Rogamos, Senhor, por esse grande hospital da terra, que teu infinito amor nos cure de nós próprios. Rogamos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa e recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade,
banhada na fé em Deus. Rogamos pelos nossos irmãos que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Pedimos, Mestre, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos suicidas, para que a doce Mãe Maria de Nazaré possa agasalhar-lhes em seu abraço carinhoso. Rogamos, por fim, pelos nossos irmãos embrutecidos no mal, para que a semente luminosa da tua verdade floresça em seus corações e os liberte, tornando dignos do teu infinito amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, livrando-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Ainda de olhos fechados, vamos nesse momento, no local em que estamos, pelos olhos da mente e do espírito, perceber que uma suave e luminosa garoa de luz cai em nosso lar, cai no local em que estamos, e ao nos atingir, é absorvida por nossos familiares, por nossos companheiros e amigos. Essa energia inunda o ambiente. Percebemos agora que em meio a tanta luz, formas humanas luminosas caminham entre nós, nossos amigos espirituais. Alguns cuidando da limpeza psíquica do ambiente, outros fluidificando as águas em remédio abençoado, outros ainda nos curando o organismo, muitas vezes em desajuste, outros limpando a nossa mente das perturbações, até que Jesus, o próprio meigo Rabi, nos abraça e em seu abraço limpa o nosso coração e alma. E agora a nossa alma é o reflexo que apenas reflete a imagem de Jesus. A força da nossa fé é redobrada, a alegria e a paz que se estende sobre nós. Nos sentimos em perfeita harmonia e paz nesse momento. E em êxtase de alegria, observamos a infinita misericórdia de Deus para conosco. Nos sentimos agora fortalecidos para retornarmos às lutas humanas, com a certeza de que nada acontece sem as ordens expressas do Pai Celestial, que nada e nem ninguém cruza o nosso caminho sem a necessidade justa e perfeita da nossa reabilitação. E, sobretudo, temos a certeza de que
pelos caminhos que passarmos, aonde quer que possamos estar, diante dos desafios que se apresentem, Jesus estará do nosso lado. E assim, já renovados pela energia do passe, abençoada a água em remédio, nos resta agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais, a todos os trabalhadores espirituais do GAEFA que aqui estiveram, ao mentor espiritual que conduziu-me nessa explanação, ao mentor espiritual que dirigiu a nossa reunião da noite, a doce Mãe Santíssima de Nazaré, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai, a quem humildemente entregamos mais uma vez, mais uma reunião aos pés, e rogamos, Pai da vida, nos abençoe e nos fortaleça, para que diante das tentações do mundo não fraquejemos, diante dos convites para perturbação, possamos nos tornar firmes no dever a cumprir, para que um dia possamos olhar para o céu e, com a alma lavada no dever cumprido, dizer como Paulo de Tarso: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, a minha eterna gratidão pelo carinho de todos vocês, pela participação de todos vocês, sem os quais a nossa reunião não teria alcançado o trabalho que alcançou essa noite. Dizer que nós todos, nessa noite, possamos, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a complacência, olhar para dentro de nós próprios, analisar e tentar responder a uma pergunta que deve ser feita por nós a nós próprios. Eu estou cumprindo o dever que Deus me confiou? Para que nós possamos, se estivermos cumprindo, nos fortalecer para continuar no caminho reto. E se não estivermos cumprindo, possamos ter força para nos reconduzir ao caminho do bem. E do mais, meus irmãos, que tenhamos uma noite de luz, uma semana de muita paz, de muito trabalho, de muitas bênçãos, sob as vistas amorosas e carinhosas de nosso Mestre Jesus. Dizer que essa reunião da noite ficará na nossa página do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, o GAEFA. Pedir a vocês que, se essa explanação do Evangelho, se essa reunião auxiliou em vocês em algo, em alguma reflexão, eu convido vocês a compartilhar esse vídeo, essa publicação, para que mais pessoas possam ter acesso, não a mim, mas à mensagem. Porque a mensagem é muito maior do que eu. Assim como
O orador é muito maior que o microfone. Eu sou um microfone, apenas um microfone, que ainda tem, infelizmente, muita microfonia, muitos equívocos, mas a gente faz o possível para tentar passar a melhor mensagem possível e que ela possa ser distribuída para outras pessoas. E quem sabe elas possam também hoje refletir sobre suas vidas e conseguir responder uma pergunta que nós estamos tentando encontrar resposta há milênios. O que me falta para ser feliz? Né? Daqui a alguns momentos também estará no nosso canal do YouTube, o Gaefa Espírita. Estamos subindo os inscritos. Falta muito pouco para chegar a 1000 inscritos e aí conseguirmos a tão sonhada transmissão simultânea Facebook e YouTube. Eu convido vocês, e aí eu vou usar um pouco, lançar um pouco a mão da minha cara de pau, de pedir a vocês isso. Eu peço que convidem seus amigos que gostam da doutrina a conhecer também o nosso canal. E se gostarem, que possam se inscrever, porque a partir do momento que tivermos condição de fazer a transmissão simultânea, a plataforma do YouTube é muito mais completa e muito mais firme para as transmissões. Não abandonaremos de forma nenhuma o Facebook, mas com a transmissão em duas plataformas, ela se tornará muito mais estável e muito melhor para ser divulgada, né? Então eu conto com carinho, com o apoio que vocês sempre nos dão, tá? Do mais, todos tenham uma noite de luz, uma semana de bênçãos, e depois de amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite, mais um encontro conosco, mais uma reunião do Gaefa, aí, o Pinga Fogo, perguntas e respostas, tá bom? Do mais, que Jesus nos ampare, abençoe e ilumine a cada um de nós, e que nessa noite possamos todos nós, começando por mim, ao colocar a cabecinha no travesseiro, possamos refletir sobre tudo isso que a espiritualidade tão amorosamente passou para todos nós. Fiquem em paz.